A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 13, encerramento do trimestre, e tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. Lembrar aos irmãos, claro, que durante esse trimestre nós estudamos a revista da CPAD do segundo trimestre de 2021, Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse é o tema da nossa revista, e hoje é uma lição especial. Por quê? Porque nós vamos relembrar toda a lição que nós estudamos durante todos esses 3 meses. Então vai ser de grande valia para os seus alunos, o professor vai poder fazer alguma avaliação daquilo que foi ensinado. Nós estamos trazendo nessa lição 3 dinâmicas. A última dinâmica lá no final, acompanhe a gente até o final, é uma dinâmica para o encerramento do trimestre. Eu sei que muitas igrejas fazem encerramento do trimestre, fazem teatro, fazem atividades diferentes, e nós trouxemos uma atividade que vai fazer com que eles recordem todas as lições. E vai ser muito interessante. Se você puder ficar com a gente até o final, veja aqui como vai ser. Nós separamos um material especial. E claro, como é a última lição do trimestre, o professor pode repetir alguma dinâmica que nós já apresentamos aqui. Nós temos aqui, claro, 3 dinâmicas. Dinâmicas que vão falar sobre dons espirituais, sobre fruto do Espírito e a dinâmica especial do encerramento do trimestre. E aí talvez você está chegando nesse canal novo e não sabe por que dinâmica. Dinâmica para deixar a sua aula mais participativa, sair daquela monotonia, aquela aula que só o professor fala, lê e ninguém acaba entendendo, outros saem com dúvida. Não, vamos deixar essa aula mais atrativa, mais dinâmica. Para isso nós trazemos as dinâmicas de grupo, envolvendo os alunos, fazendo com que eles se mexam, com que eles participem, porque é muito melhor com que o aluno aprenda na prática. Muitos alunos só aprendem na prática, outros aprendem vendo, e por isso nós temos slides aqui, disponibilizamos gratuitamente para o professor que tem um data show na sua igreja. Você pode baixar esse material aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo desse vídeo tem o material, o professor pode baixar e vai conseguir baixar os slides também. E também nós temos um material recheado de conteúdo, um material com mais de 20 páginas que você pode baixar, levar para sua sala ou estudar na sua casa, com as dinâmicas, com citações de diversos autores, com versículos extras, com as definições de diversas palavras mais difíceis na lição. Nós já pesquisamos no dicionário, já colocamos ali, o material está completíssimo. Mas nós já vamos para a nossa lição. O texto áureo da nossa lição diz lá: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios 3:10. A ênfase que nós vamos dar é a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme, quando nós dissermos essa palavra multiforme, nós estamos dizendo de algo que tem muitas formas ou que se apresenta, se manifesta com diferentes aspectos, de diferentes maneiras. E nós vamos entender que a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, ela se apresenta em nosso meio, ela se manifesta de diversas formas, de diferentes formas, todas elas para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor se manifestou sabiamente a nós de diversas e diferentes maneiras, de forma que o seu reino venha a crescer. É isso que nós vamos estudar hoje. Claro, uma das formas em que a sabedoria de Deus é apresentada são os dons espirituais, os dons ministeriais. Vamos falar de outras dádivas, outros presentes que o Senhor nos dá, importantes também, que é uma manifestação da multiforme graça de Deus, que é tudo um presente que nós não merecíamos e ainda não merecemos, mas o Senhor nos dá como um presente, uma dádiva, um dom. A verdade prática, essa verdade nós sempre frisamos, o aluno precisa sair daqui entendendo isso. A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então é através da Igreja que Deus demonstra a sua multiforme sabedoria. Nós temos alguns objetivos na aula de hoje, e um deles é explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, os quais nós já estudamos nas lições passadas. Então nós vamos explicar essa diversidade de dons espirituais e ministeriais. Vamos falar da qualidade dos bons despenseiros, lá no segundo tópico. Vamos falar dos bons despenseiros, dos mistérios divinos. O Senhor nos confiou alguns mistérios que não são segredos, mas que são
manifestações da sabedoria de Deus, Ele revelou a nós esses mistérios e hoje nós somos também responsáveis por levar essa mensagem, esses mistérios, por entregar esses mistérios àqueles que crerem. Então é isso que nós precisamos também elencar no segundo tópico. No terceiro tópico nós vamos correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Qual é a relação entre esses dois itens? Esse fruto do Espírito e dons espirituais. Qual é a diferença? O que é necessário? Qual é a relação um com o outro? Antes de nós iniciarmos, eu vou deixar aqui uma citação que está lá no Interagindo com o Professor, na revista do professor. Diz assim: Deus disponibilizou ao seu povo dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e dons ministeriais. Que o Senhor nos use como instrumento em suas mãos. O Senhor nos deu esses dons, esses presentes, e todos esses presentes foram dados pelo Senhor com um propósito. E nós precisamos entender qual seja esse propósito para que possamos utilizar da melhor maneira possível. O Senhor deu dom para você, o dom ministerial de mestre, então você precisa fazer a melhor forma possível de mestre. Mas qual que é a melhor forma possível? A melhor e a mais correta e a excelente forma é fazer de acordo com a vontade de Deus. Se você tem um dom, faça de acordo com a vontade de Deus. Lembrando sempre que a obra é dele, a igreja é dele. E se ele deu dons para nós, nós devemos executar esses dons de acordo com a sua vontade, do jeito que ele quer e não do nosso jeito. Se queremos agradá-lo, precisamos fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, a sua vontade. É isso que nós já deixamos de início na introdução. Vou falar para os irmãos também que nós temos mais uma novidade. Estamos começando aí com o nosso Instagram. Aqueles irmãos que têm o seu Instagram e querem nos seguir, pesquisa lá. Texto.áureo, @texto.áureo, pesquisa lá no Instagram e lá você pode também ter as leituras diárias e várias citações que nós vamos falar aqui em aula, vai estar lá no nosso Instagram, além de outras novidades que nós vamos postando aos poucos. Então, nós temos uma página no Facebook, você pesquisa no Facebook Texto Áureo, vai encontrar muito conteúdo. Temos um grupo dentro do Facebook, lá também nós disponibilizamos esse material escrito, disponibilizamos o slide no grupo lá no Facebook. Temos um site, vários irmãos estão acessando esse site e alguns têm até levado na igreja para falar a lição no seu tablet, no seu celular, porque lá está o resumo da lição e está as citações, além das dinâmicas em vídeo. Então o professor ele pode ler ali a lição junto com seus alunos, elencar alguns pontos importantes e isso tudo nós disponibilizamos gratuitamente para você. A gente pede que em forma de gratidão, não custa nada você clicar nesse joinha, no like, no gostei que ele tem aqui embaixo e também não deixe de se inscrever, irmãos. Mais da metade dos irmãos que estão assistindo esse vídeo aqui não são inscritos. Nós vimos lá nos dados que aparecem lá no YouTube, metade dos irmãos não se inscreveram, irmãos. E se inscreve aí, ajude a gente e ajude com que essa aula chegue a mais e mais professores ao redor desse mundo aí. Nós queremos ajudar os professores nessa linda obra. Vamos para a introdução? Na introdução diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Lá em Efésios 3 está dizendo isso. E pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar esse mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e como você. Quando nós falamos de mistério, e esse mistério que nós falamos, ele não se refere exatamente a um enigma, a algo que tem que ser decifrado, não. Mas ele se refere-se a uma revelação espiritual, que lá nas gerações anteriores era desconhecido. No Antigo Testamento, os profetas falaram que os gentios seriam salvos, mas ninguém sabia como. Aí veio o Novo Testamento e Deus usou os apóstolos, claro, o Senhor Jesus veio, encarnou, nos deu salvação e hoje todo aquele que crê, independente se judeu ou se gentil, independente se judeu, se grego, ele pode aceitar a Jesus. E quando nós falamos aceitar a Jesus, estamos querendo dizer aceitar o sacrifício que Jesus fez, crer em Jesus e ser salvo por Ele, pela graça. Então é isso que é o mistério que foi revelado e a nós confiado. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo nos salvando e estando conosco
nos usando. Isso é um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo e agora foi revelado, essa grande riqueza. A igreja de Cristo foi um mistério revelado que antes não se sabia, mas hoje nós temos a salvação. Judeus e gentios formando um só corpo e Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é maravilhosíssimo. Que lição tremenda, irmãos. Vai ser tremendo. Continue conosco aqui até o final, tá bom? Se você já chegou até aqui a esse ponto da lição, comenta aqui qual foi a lição mais importante para você. Deixa aqui seu comentário dessas 3 lições. Qual a lição que mais te impactou ou qual lição que o professor mais gostou de ensinar? Deixa aqui seus comentários aqui embaixo. Vai nos ajudar muito e a gente vai ver também qual lição o professor gostou mais. Primeiro tópico, os dons espirituais e ministeriais. Nós vamos falar então a respeito desses dons espirituais que são usados no meio da igreja, os dons ministeriais, aqueles que o Senhor capacitou pessoas para liderar através desses dons ministeriais. E primeiro, eles são diversos, né? Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, são mencionados 9 dons espirituais. Paulo menciona 9 dons. Vamos elencar aqui 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, vamos juntos ler o que Paulo disse aos Coríntios, à igreja de Corinto. Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, esse é um. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E antes já de irmos continuando, você pode perceber que está escrito dons de curar. Não está falando só um dom de curar, está no plural, dons de curar. Então nós não podemos dizer que são somente 9, né? No sentido expresso, assim, no sentido lato, não são só 9. Deus pode usar esses dons de curar de diferentes formas. Tem irmãos que nós vemos que tem dons de curar, ou que tem um dom de curar um determinado tipo de enfermidade. Quando ele ora, Jesus cura aquele determinado tipo de enfermidade. Tem diversos tipos de dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Nós podemos dizer que nós temos 9 modalidades de dons aqui, mas não 9 dons em si, porque são muito mais. Há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia. Como Romanos 12, do 6 a 8, Paulo, ainda falando na carta aos Romanos, ele diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça com alegria. Então nós temos esses dons nessa passagem. Em 1 Coríntios 12 ainda, lá do 28 ao 30, nós temos ali Paulo reiterando alguns dons e falando de dons ministeriais, espirituais, olha lá. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então Paulo está dizendo que cada um tem um dom diferente. É o corpo de Cristo formado por vários membros. A gente sabe que, por exemplo, a mão, ela pode abrir e fechar, ela pode pegar coisas, mas a gente sabe também que o nosso olho, embora ele possa abrir e fechar, ele não pode ficar segurando as coisas. Ele foi feito para outro fim, e cada um tem ali um dom dado por Deus, e ele executa esse dom para que o corpo em si seja edificado, edificado quando nós queremos dizer é que o corpo de Cristo venha cada vez mais crescer. Né? Então é essa a importância dos dons que são diversos. Pastor Elinaldo Renovato, no seu livro de apoio, ele diz que, considerando-se que a sabedoria de Deus ela é multiforme, de variadas formas, e que seu poder é ilimitado, o poder de Deus não tem limite, e que de igual forma ele concede à igreja a sua multiforme graça, podemos inferir que Deus não está limitado a um número fixo ou fechado de dons. Muitas pessoas afirmam que são somente esses dons,
Nós temos esses dons na Bíblia, mas Deus usa as pessoas em diferentes dons, de acordo com a sua vontade. A multiforme sabedoria trazida até nós através da multiforme graça, ela é apresentada a nós, dando-nos dons espirituais. O Senhor nos usa como dons espirituais de diferentes maneiras, de lindas maneiras. Claro que nada saindo do contexto bíblico, tudo que sai do contexto da Bíblia, tudo que vai além da Bíblia não está certo. Mas o Senhor, Ele age de acordo com a sua palavra. E aqui nós temos quantos dons que nós já acabamos de citar. E o Senhor usa, no meio da igreja, pessoas com esses lindos dons. E como estamos necessitados de que pessoas se disponham a ser usadas pelos dons espirituais. A igreja precisa, de verdade, irmãos, ter os dons espirituais para o crescimento dessa obra. E seguindo, são dons na esfera congregacional, ou seja, no âmbito da congregação, o Senhor usa as pessoas, os irmãos, as irmãs, né, um para profetizar, o outro para interpretar, e assim por diante. São dons nessa esfera congregacional. E aí em Efésios 4, do 7 ao 11, 2 Timóteo 1 e 6, nós vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. E nós podemos diferenciar como sendo os ministros, aqueles que lideram, aqueles que talvez alguns chamam de cargos hoje, mas nós podemos dizer que Deus capacita essas pessoas que recebem esses cargos e nós chamamos de dons ministeriais. Tem alguns que têm o dom ministerial, por exemplo, de mestre, mas não recebeu o cargo, né? Mas Deus capacitou ele. Então é Deus quem capacita, é o Espírito Santo quem dá os dons. E nós vamos ver esses dons ali em Efésios 4, do 7 ao 11, diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E 2 Timóteo 1 e 6 diz lá: por esse motivo te lembra que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo dando esse conselho a Timóteo, que desperte o dom que Deus havia dado para ele. O pastor Elinaldo Renovato, vou deixar aqui mais uma citação, o professor que achar interessante pode levar para a sua classe essa citação, que ele diz assim: os dons ministeriais fazem parte da capacitação de Deus a homens chamados e preparados para exercer a liderança nas igrejas que reúnem os salvos em Cristo Jesus, até a sua vinda em glória para reinar para sempre. Então eu espero que tenha ficado claro essa questão de dom ministerial, que fazem parte dessa capacitação das pessoas que são vocacionadas, chamadas por Deus para fazer essa questão da liderança, né? E o segundo subtópico, o primeiro falou que são diversos os dons, o segundo fala que são amplos. Ou seja, a sabedoria de Deus ela é multiforme e ela é plural. Ela é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo. O Senhor se manifesta em diferentes dons, dando diferentes dádivas. A sua graça é multiforme, a sua sabedoria ela é plural, ou seja, envolve vários aspectos, vários tipos de manifestações. E mais uma vez, pastor Linaldo, em seu livro, ele diz: os dons espirituais são variados, como recursos usados pelo Espírito Santo para manifestar o poder de Deus e sua multiforme sabedoria, através de instrumentos humanos usados para a edificação e o fortalecimento espiritual da igreja. Nós recebemos esses dons que são diversos. E diversas pessoas o podem receber. Não é restrito somente, por exemplo, a pessoas que têm uma classe social. Não é restrito a isso. O Senhor usa pessoas de diferentes classes sociais em diferentes países do mundo que falam diferentes línguas e o Senhor usa de diferentes maneiras. Tudo isso para a edificação de um corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, no mundo todo. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que nós estudamos durante esses 3 meses, esses dons espirituais e ministeriais. Terceiro subtópico, falar das dádivas do Pai. Quando nós falamos de dádivas, nós estamos falando daquilo que foi dado, doado, um presente.
um donativo, uma oferta. Então, os presentes que o Pai nos deu, além dos dons, que também são presentes, mas nós sabemos que eles são como ferramentas a serem usadas, as dádivas do Pai, que nós vamos tratar nesse terceiro subtópico, são os presentes que Deus nos deu, de acordo com a sua multiforme graça. Ou seja, a graça de Deus foi manifesta a nós em diferentes formas. E nós vamos elencar aqui. Outras excelentes dádivas de Deus à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são, primeiro, a dádiva do amor. E quando nós estamos falando de dádiva do amor, irmãos, eu quero que os irmãos deixem bem claro. Nós não estamos falando de dom de amor como se fosse um dom espiritual, um dom ministerial, em que Deus está dando amor para aquela pessoa. Não, porque o amor, ele não é um dom no sentido de dom espiritual. O amor, ele não é um dom. Muitas pessoas falam, eu não amo porque eu não tenho o dom do amor. Não existe isso, irmãos. O amor, ele é fruto do Espírito. Se você tem o Espírito habitando em você e você permite com que o Espírito Santo use, você com certeza vai demonstrar e ser cheio de amor pelas pessoas. Todo cristão precisa ter amor. Não é esperar, eu estou esperando receber o dom do amor. Ou talvez alguns ainda digam, eu não tenho o dom do amor, mas a gente não vai ter todos os dons. Mas, irmãos, eu deixo te dizer, o fruto do Espírito todo cristão precisa ter. E o fruto do Espírito é o quê? É amor. Entre tantos os outros gomos do fruto, como já estudamos em lições anteriores, você pode pesquisar aqui no canal, tem uma lição só falando sobre fruto do Espírito, e você vai ver que o amor é um fruto do Espírito em si, e todos os outros gomos, eles dependem do amor, está envolvido o amor. A benignidade, a bondade, a mansidão, tudo isso tem que ter amor. Então, o amor é o fruto do Espírito como um todo. E Gálatas 5:22 nós temos a descrição ali de cada aspecto do fruto. Mas essa dádiva do amor que nós vamos falar nesse ponto é o amor que Deus deu a nós, o amor dele manifesto a nós. Deus tanto nos amou que deu o seu Filho. E é essa dádiva que nós vamos comentar nesse ponto. Além de Deus nos capacitar com dons espirituais, dom de profecia, de variedade de línguas, de interpretação, entre outros dons ministeriais, como o apóstolo, o profeta, o mestre, o Senhor ainda nos concedeu dádivas, presentes, gratuitos, através da sua multiforme graça. O Senhor nos deu esses presentes. E um desses presentes é o amor dele. E o hino 169 da nossa harpa cristã, e eu sempre amo ouvir, louvar esse louvor que ele diz, por que Jesus me ama? É uma pergunta. Você já parou para pensar aí? Por que Jesus te ama? E aí o escritor, o compositor da letra daquele hino, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, eu não posso te explicar o porquê que Jesus me ama. Irmãos, e nessa aula em especial, demonstre aos seus alunos que a dádiva do amor de Deus, ela é nos entregue de graça, ou seja, nós não merecemos. Não é porque você amou a Deus que Ele te amou, não, Ele te amou primeiro, quando você ainda era pecador, quando você ainda estava nas drogas, quando você ainda era bêbado, quando você era inimigo de Deus, zombava dos cristãos. Deus te amou muito tempo antes. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Uma palavra especial dita por Jesus a Nicodemos, mas também dita a nós. Está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Diz assim, porque Deus amou o mundo. E aí vem, como é que vamos falar a forma que Deus amou o mundo? Como é que João poderia expressar, inspirado pelo Espírito Santo, a forma que Deus amou o mundo? Ele falou, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa tal maneira é inexplicável, irmãos. É algo que não dá para dimensionar em palavras. O nosso português não suporta falar a forma com que Deus amou. Nós não encontramos palavras para decifrar ou demonstrar ou explicar esse amor. Mas foi de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está registrado lá em João 3,16. Este amor, ele desafia-nos a amar ao próximo. Se nós recebemos um tão grande presente, por que quando vamos tratar com os outros, não podemos também tratar dessa mesma forma?
A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal nos traz uma citação bem interessante que fala assim: quando partilharmos as boas novas com os outros, nosso amor deve ser como o de Jesus. Devemos prontamente desistir de nosso conforto e segurança, caso seja necessário, para que outros possam unir-se a nós e receber o amor de Deus. Irmãos, tem cristãos que vivem numa redoma de vidro, num globo de vidro, ele está cercado ali, e ele acha que aquilo ali é santidade. E quando ele olha para alguém, algum pecador, quando ele olha para uma prostituta, quando ele olha para um homossexual, ao invés de ele ter o amor que Deus tem pelas pessoas, ele sente nojo, uma repulsa, e ele fala: eu estou longe disso, eu não quero nem chegar perto. Irmãos, todo cristão deve ter o amor pelas pessoas, para levar o amor de Cristo às pessoas. Como é que você vai pregar para alguém que você tem assim um terror, um pavor? Não, irmãos, nós temos que amar as pessoas. Ah, mas ela está toda no pecado, irmãos. Por isso, você precisa ter um amor a ponto de falar: meu Deus, como esta pessoa precisa de Jesus. E como eu não estou fazendo nada para que ela saia dessa vida de pecado e venha para a luz e venha também trilhar o nosso mesmo caminho, levá-la ao caminho de Jesus, irmãos. Então, tem que ter amor para alcançar as vidas. Sem amor não dá, com nojo não dá, com discriminação, com acepção de pessoas, irmão. Não é isso que Jesus nos ensinou, não foi dessa forma que Jesus nos ensinou. Jesus dá uma chance ao pecador e mostra um caminho. Olha a dádiva que Deus nos deu quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou, não foi quando você já estava de terno, gravata dentro de uma igreja. Ele te amou muito tempo antes. Quando você estava, quem sabe, você estava lá no beco, quando você estava lá em algum lugar fazendo algo de errado, Jesus já estava te amando e já tinha te dado essa dádiva que é o seu filho. Deus já havia dado o seu filho, entregue seu filho. Jesus já havia entregue a sua vida por mim e por você. Então é uma dádiva que ele nos ama e esse amor nos constrange a amar os outros. É necessário que todos nós amemos. A primeira dádiva que nós estamos falando nessa lição é a dádiva do amor. A segunda é a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Nós que éramos órfãos, nós nos tornamos filhos de Deus. Você imaginou fazer parte da família de Deus? Imagine você como uma criança abandonada, órfã, morando na rua, você imaginou? E de repente o presidente de um país, o rei de um país passa com toda a sua carruagem, vê um menino desse e fala: menino, vem aqui, eu quero te fazer parte da minha família real. A partir de hoje você mora no meu palácio, você vai comer da mesma comida que eu, você vai ter os mesmos servos e as mesmas regalias que temos aqui. Você já parou para pensar nisso? O que Jesus fez na tua vida? Nós que éramos perdidos, pobres, pecadores, o Senhor nos trouxe para a sua família. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos os privilégios, os benefícios. Somos servidos, somos bem servidos, bem alimentados, protegidos por toda essa realeza do nosso Deus. Irmãos, isso é tremendo e é uma dádiva, um presente que Deus nos deu. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Tudo isso por causa do sacrifício de Cristo. Tudo isso por causa do amor de Deus. E, em terceiro lugar, o ministério da reconciliação. Reconciliação é quando a palavra reconciliação quer dizer o reatamento de boas relações entre pessoas que antes eram inimigas. Então, pessoas que antes eram inimigas, alguém vai lá e tenta unir essas pessoas, elas voltam a ter uma comunhão, uma amizade, isso é reconciliação. Não é assim que chamamos quando um casal se separa, mas depois eles voltam, olha, eles se reconciliaram. E nós temos o ministério da reconciliação, é um presente que Deus nos deu. Aí, dentro desse presente, é necessário explicar que, além de Deus nos ter dado a reconciliação, ou seja, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Todo aquele que pratica a vontade do mundo, os prazeres do mundo, se torna inimigo de Deus. Porque o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Então, nós que praticávamos todas as concupiscências, as vontades, os desejos do mundo, nós estávamos sendo inimigos de Deus. Mas aí o Senhor Jesus veio, abriu o caminho e nos reconciliou através de sua graça para com o Pai. Jesus tirou do meio a muralha que nos separava de Deus, né? Ou seja, nós não tínhamos acesso ao Pai. Jesus veio e rasga o véu, nós podemos ter acesso, Ele nos dá o acesso, Jesus é o acesso ao Pai. E aí nós podemos de novo
ter comunhão com Deus. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, essa porta foi fechada, o homem foi expulso, mas o Senhor Jesus nos abre novamente a porta, né? Então nós podemos hoje chegar até Deus com confiança diante do trono da graça. Nós podemos ser amigos de Deus, podemos fazer parte dessa família. Isso é reconciliação. Éramos inimigos e agora somos amigos. Éramos totalmente separados e afastados. Hoje nós somos juntos e o Senhor, o Espírito Santo, mora em nós. Isso é reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,19, Paulo diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora, a reconciliação é isso, nós podemos ter acesso ao Pai, podemos sermos amigos de Deus, isso é reconciliação. Mas além de recebermos a reconciliação, nós recebemos o ministério da reconciliação, a responsabilidade de anunciar aos outros que Deus, através de Jesus, quer nos fazer amigos. Ou seja, nós precisamos levar essa boa notícia. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também, de ser amigo de Deus agora, de desfrutar as bênçãos de Deus no presente. E isso nós precisamos, sabe, como uma criança quando ganha um presente, sai correndo para todo mundo, sai no vizinho, sai no avô, sai, avô, mãe, pai, ganhei um presente, fica todo feliz. É dessa forma que nós cristãos devemos sair correndo para o mundo e falar, olha, eu ganhei um presente, você pode ganhar também, vamos lá, nós precisamos. Esse é o ministério que o Senhor nos confiou. Ele nos entregou, olha, vocês receberam a reconciliação e agora o ministério da reconciliação está com vocês. Vão e anunciem essa boa nova. E aí nós precisamos anunciar. A igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação para conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com Ele. Agora, Deus fez a parte dele da reconciliação. Agora, nós precisamos fazer a nossa e as pessoas precisam crer para reatar essa conciliação, para podemos assim pactuar, fazer esse pacto, concluir esse pacto, essa nova aliança. E nesse ponto nós podemos fazer a dinâmica 1, ela é uma dinâmica bem simples. Em outra lição nós já fizemos, talvez o professor já tenha até feito, várias igrejas fizeram, mas eu acho muito importante trazer de volta essa dinâmica. Essa dinâmica tem por título Dons para a Edificação. O professor, ele vai imprimir do nosso material, nós temos um material aqui na descrição do vídeo, tem o título do vídeo, do lado do título tem uma setinha para baixo se você está no celular. Se você está no computador, se eu não me engano tem escrito mostrar mais, mas aqui embaixo do vídeo, dá uma procurada aqui embaixo, peça ajuda para alguém, tá ali, nós vamos deixar todo o material escrito, como fazer as dinâmicas e também o material para imprimir. Olha só, o professor vai imprimir esse material aqui, ó, material para impressão da dinâmica 1, é um quebra-cabeça. E o professor vai recortar cada pecinha dessa, dá um pouquinho de trabalho, minha esposa que me ajuda nisso, ela recorta os pedacinhos, e aí cada professor vai recortar, levar para a sala já recortado, e eu acho interessante com que o professor receba os seus alunos no início da aula, quando eles estiverem entrando na sala, na igreja, o professor já vai dando um dom para cada um, ou 2, dependendo da quantidade de alunos. Se sobrar, depois distribua mais, e vá distribuindo. O professor pode fazer isso, ou pode ainda fazer com que um outro aluno distribua, não tem problema. Aí o professor fala que cada um está recebendo algo que no final desse tópico iremos reunir. Muito bem, então, desde o início da aula, o professor pode fazer, já distribuir no início, ou pode ainda também, eu acho que fica interessante, na outra aula nós falamos assim, enquanto o professor está ensinando, o professor para a aula, vai lá e dá um dom. Vamos dar uma pecinha dessa, dá uma pecinha assim, ó, cada um vai receber uma pecinha. Então o professor está ensinando, vamos lá, e começa lá, primeiro subtópico, fala o início da aula, chama o aluno, entregue para ele. Vai continuando falando, entrega isso para o outro. Quando chegar ao final do primeiro tópico, o professor já deve ter entregue todas as peças para todos os alunos. E aí, nesse momento da dinâmica, agora, após acabar o primeiro tópico dessa lição, o professor pode concluir e diz, ou pergunte para eles, o que está escrito em cada pedacinho que eles receberam. E em todos os pedaços, se você reparar, vai estar escrito dom. Em todos os pedaços do quebra-cabeça,
está escrito dom. Olha, vou mostrar novamente, professor, baixa aí. Todos os pedacinhos do quebra-cabeça está escrito dom. Então o professor pergunta, o que vocês receberam? Eles vão falar, recebemos um pedaço de papel todo recortado, mas o que está escrito? Está escrito dom. E aí o professor fala, assim também, o Espírito Santo em diversos momentos, ele distribui dons para a sua igreja. Mas é interessante depois pedir para que os alunos tragam todas essas peças, esses pedaços, esses dons que eles receberam e para montar o quebra-cabeça numa mesa, numa cadeira, em algum lugar que dê para eles verificarem. Chame todos os alunos para que eles venham e tentem montar. Isso aí vai montar alguma coisa. Juntem cada pecinha com outra e vocês vão ver que vai formar um desenho. Claro, o professor pode ajudar porque o professor já sabe que vai formar esse desenho aqui da igreja. Depois que eles terminarem de montar, que às vezes demora um pouco, vai depender da habilidade deles em montar quebra-cabeça. E aí o professor pode concluir dizendo que assim como muitas peças formaram um só desenho, assim também os vários dons e manifestações do Espírito devem ser usados para a edificação da igreja. O desenho formou uma igreja. É importante ressaltar também que assim como as partes do quebra-cabeça foram distribuídas de acordo com a vontade do professor e em momentos diferentes, assim também o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua soberana vontade para o que for útil. E isso pode acontecer a qualquer momento. Aí vale destacar também, ao final, que assim como várias peças de diferentes formas resultaram numa só figura, assim também, a multiforme sabedoria de Deus se faz presente na igreja através do Espírito Santo, na distribuição e utilização, bem como na edificação da igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Nós já vamos nesse momento para o segundo tópico, bons despenseiros dos mistérios divinos. Primeiro subtópico, com sobriedade e vigilância. Sobriedade, meus irmãos, pode definir essa palavra como moderação. Nós temos ali a descrição do dicionário, quem baixar o material vai ver. E é o contrário da pessoa que está bêbada, sem controle, sem domínio. Sobriedade é o contrário daquele que perdeu o controle. Então, sobriedade é aquela pessoa que tem o domínio próprio, sabe? Que tem ali o controle de suas emoções. E claro, isso deve ser uma característica de todo bom dispenseiro. E vigiar também é outra característica que é necessário para aquele que vai administrar a igreja local, aquele que recebe dons de Deus, ele deve ter sobriedade e vigilância. Então diz lá, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. O Senhor nos deu, ou nos confiou dons. O Senhor nos confiou diversas dádivas. Podemos definir como uma despensa. A graça de Deus, ela é multiforme. Nessa despensa que Deus nos dá, despensa é o local onde se guardam mantimentos, não é isso? Você deve ter uma despensa na sua casa. E na sua despensa tem lá arroz, tem feijão, tem açúcar, tem várias coisas. Mas para determinada atividade que você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma sopa, você não vai pegar o açúcar, você vai pegar uma outra coisa. Então, para cada determinada atividade, você pega um material dentro da despensa. E aqui o que está dizendo o comentarista da nossa lição é que o dispenseiro deve administrar a igreja local, e nesse caso pode ser o pastor, o presbítero, o diácono, e nesse caso cada um que tem o dom, deve retirar dessa despensa o melhor alimento para o rebanho. Ou seja, ser usado, trazer aquilo que é correto no momento certo para a edificação, para a alimentação da igreja como um todo. A sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado são habilidades indispensáveis ao exercício do ministério, aquele que deseja liderar a igreja de Deus, como nós falamos de presbítero, bispo, ancião, pastor, né, o diácono, quem quer que seja, para exercer a função precisa ter sobriedade e vigilância. 1 Timóteo 3,2 diz, convém, pois, que o bispo, o pastor, o ancião, o presbítero, ele seja irrepreensível, o marido de uma mulher, seja vigilante, sabe, uma pessoa que está atenta a todos os lados. Não é só uma pessoa que ora, mas ele tem que vigiar em primeiro lugar, ele tem que estar atento aos ataques do inimigo, estar atento, sabe, às sutilezas que o inimigo às vezes lança em pequenas palavras de alguém, em pequenas situações que parecem pequenas, mas se o pastor permitir isso, grandes estragos podem acontecer. Por isso que o pastor, o obreiro, todo aquele que tem um dom deve estar vigilante,
Porque o inimigo, né, como nós sabemos, ele anda em derredor. Não é isso que 1 Pedro 5,8 diz? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então seja vigilante, seja sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. É necessário tudo isso. Segundo, amor e hospitalidade. Falamos que é necessário sobriedade e vigilância e vamos falar também que é necessário com que o obreiro, o bom despenseiro, aquele que recebeu de Deus as dádivas, precisa ter amor e hospitalidade. Mediante a graça de Deus, que é multiforme, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Esse amor que nós podemos demonstrar para com as pessoas faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, Gálatas 5,22 fala lá, é o amor, é o primeiro gomo, mas que eu diria que envolve todos os outros aspectos. Então esse amor, ele é um amor que é o Espírito Santo quem vai desenvolvendo em nós, porque é um amor especial, é um amor que você faz as coisas sem esperar receber alguma coisa em troca, e isso é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Eu gostei de uma parte do livro do pastor Elinaldo Renovato, que ele diz assim, ó, o obreiro, pastor, dirigente ou líder de uma igreja, pastoreia ovelhas que não são suas. E cada ovelha é diferente da outra, em temperamento, formação, visão das coisas. E nem sempre é dócil não, nem sempre é obediente às ovelhas. Há crentes que dão muito trabalho aos líderes. Como dispenseiro da graça de Deus, o obreiro deve demonstrar amor em todas as ocasiões, no trato com todo tipo de ovelha. E quando eu digo de amor, eu não estou dizendo do obreiro ser bonzinho, é diferente. Nós sabemos que o próprio Deus disse, eu disciplino aquele a quem amo, né? Então nem sempre o amor vai vir em atitudes, ele é muito bonzinho, de permitir tais coisas, de abraçar todas as ideias, de permitir qualquer atitude. Não, o amor aqui deve ser demonstrado em todas as ocasiões, sempre visando ao bem do rebanho, ao bem da ovelha. É como um pai com uma criança. O pai não vai permitir que a criança, ao invés de jantar e almoçar, só coma doce o dia inteiro. Mas a criança quer, eu vou agir com amor. Não, irmão, isso não é agir com amor, isso é agir com irresponsabilidade. Se você der doce para a criança desde a manhã até a noite, sem dar almoço e janta, sem dar comida, sustância, e não vai adiantar. Então, é a mesma situação. Nós, o pastor, o obreiro, ele deve agir com amor de uma forma responsável. Por eu amar o meu filho ou a minha filha, por eu amar a ovelha, eu vou dar um alimento que vai sustentar, que vai dar saúde. E por isso o obreiro tem que demonstrar amor em todas as ocasiões, no trato com todo tipo de ovelha, e não pode fazer acepção. Com as mais fracas, ele deve ser mais compreensivo. Com as mais fortes, deve ser um incentivador de sua fé e testemunho. Com as feridas, o pastor deve ter sempre o bálsamo do amor e da compreensão. E com as que pecam, fazer uso da disciplina com amor, sem abuso de autoridade, fazendo-a voltar ao caminho e não expulsando. Fazendo-a com que se arrependa, ajudando a voltar ao caminho. Assim como um pai, quando a criança está aprendendo a andar, o pai não bate nela e faz ela cair, pede para ela desistir, não. O pai vai lá com amor e fala, vamos filho, vamos tentar mais uma vez, caiu, vamos de novo, e o pai segura pelas mãos. É assim, é no trato com amor. Amar sem esperar receber alguma coisa, né? O amor verdadeiro consiste em ação, não apenas em sentimentos. Produz abnegação, doação sacrificial. O maior ato de amor está em doar-se a si mesmo aos outros. Conforme diz 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É interessante que nós estamos falando de dar a vida. Nós podemos entender esse dar a vida como morrer. Mas sabe de uma coisa? Nós podemos entender esse dar a vida como viver pelos outros. Olha só que interessante. A Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, diz lá, como podemos dar nossa vida? E ela mesma responde, servindo aos outros sem pensar em receber qualquer coisa como recompensa. Às vezes é mais fácil dizer que morreremos pelos outros do que verdadeiramente vivermos para eles. Viver para os outros envolve colocar os desejos das outras pessoas antes do nosso desejo, e isso é muito difícil.
viver pelos outros. E Jesus veio, irmãos, viveu uma vida inteira aqui na terra por nós. Ele não só morreu por nós ao final, ele viveu por nós toda a vida, ensinando, abnegando todas as coisas, fazendo tudo para o nosso exemplo, curando, ensinando em todas as ocasiões. Ele não viveu para si, ele viveu por amor de nós. E quando ele morre em favor de nós. E quando ele ressuscita, foi em nosso favor. Então tudo isso nós devemos pensar e também saber viver em prol, com amor, em prol do próximo. Isso é importantíssimo nesse momento da lição. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. João 13, o 35 diz lá que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que nós sabemos se naquela igreja, naquela congregação, eles são discípulos de Cristo? Eles têm um amor. As pessoas de fora, quando chegam no ambiente, lá na sua congregação, e eles vão olhar e vão falar, nossa, essas pessoas elas se amam tanto, olha, um está preocupado com o outro, cumprimenta o outro, um age com carinho para com o outro, eu acho que eu vou ficar aqui, é um amor diferente, nunca vi em nenhum lugar do mundo, é diferente, olha, parece que eles são igual a Jesus, eles são cristãos. É nisto que conhecerão que todos vós são os discípulos de Jesus. Como? Se vocês amarem uns aos outros. Orlando Boyer, no livro Espada Cortante, ele diz, o amor é o emblema, a insígnia, o distintivo pelo qual os homens nos distinguem dos discípulos das outras religiões. Cada religião tem a sua forma. Uns têm a forma de vestir, outros têm a forma de um chapeuzinho, outros têm uma forma de falar, mas nós, Cristo falou, olha, vocês serão identificados, não é por chapeuzinho, não é por bandeirinha, não, vocês serão identificados pelo amor com que vocês têm uns para com os outros. Se não tem amor uns para com os outros, você pode esquecer, vocês não são meus discípulos. Eu estou falando aqui numa linguagem bem direta, para que nós possamos ter um choque de realidade. Acordar, não existe discípulo de Cristo sem amor. Se não tem amor, não é discípulo de Cristo. Orlando Boyer ainda diz, os discípulos de Cristo serão conhecidos não por seus milagres, nem por seus sermões, nossa, como prega bem, nem por sua doutrina, olha que ensino maravilhoso, mas por seu amor. Amor personificado em Jesus, o Filho de Deus aqui na terra. É da forma com que Jesus, ele não só ensinava, não só curava, mas Jesus amava as pessoas. E por amar é que ele fazia todas as outras coisas. Tem pessoas que ensinam, mas ensinam por ensinar, para se mostrar. Tem pessoas que pregam, mas pregam para ganhar dinheiro. Tem pessoas que utilizam até os dons, mas utilizam somente para se aparecer. Nós precisamos primeiro amar e depois executar todas essas atividades por causa do amor com a igreja, com as pessoas. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, pois a hospitalidade é o acolhimento, é o bom trato com todas as pessoas. Não é só oferecer um teto para alguém dormir, não, é você ser acolhedor, uma pessoa que recebe bem. Irmãos, nós cansamos de ver em diversas congregações, por que será que as pessoas elas não voltam mais nas congregações? É porque elas são mal recebidas, tanto na porta quanto pelos irmãos. Chega alguém novo, os irmãos já olham, ih, essa pessoa aqui, mas ela é tão pecadora, ela vai entrar no meio da gente. Não, mas nós devemos com amor, com carinho, abraçar, perguntar, convidar, ajudar, sabe? Ter o amor. Nós precisamos sim ser hospitaleiros uns para com os outros, tanto para com os de fora quanto para os de dentro, sem murmurações. É o que diz 1 Pedro 4:9. Pastor Elinaldo diz que há quem faça acepções de pessoa discriminando os mais humildes ou menos favorecidos na vida humana. Você conhece alguém assim? Você conhece algum lugar que quando chega um rico, vai lá almoçar na minha casa, vai lá jantar na minha casa, recebe tudo bem, sabe? Falta pôr um tapete vermelho para entrar na casa, na igreja, no carro. Mas quando chega um irmãozinho humilde, ele nem cumprimenta. Isso não é ser hospitaleiro. Essa não é a atitude do dispenseiro da casa de Deus. Esse deve ser sempre atencioso com todos, ajudando em suas necessidades espirituais, emocionais e físicas, dentro de suas possibilidades, claro. Como disse Paulo a Timóteo, olha, cuida de ti mesmo e da doutrina, não vamos nos descuidar de nós, mas dentro de nossas possibilidades, nós devemos ajudar o próximo. Não agir assim é pecado. Lá em Tiago 2:9 diz assim, olha, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Tiago 2:9. Isso é importante. Se você sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, faça.
né? É o melhor, é o conselho que eu te dou nesse tópico da lição. Terceiro, o despenseiro deve administrar com fidelidade, pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo na sua função com que você foi chamado. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Quando você pregar, quando você ensinar, quando você administrar, quando você fazer qualquer coisa, as pessoas não podem olhar e falar, nossa, como ele é, olha como essa pessoa é. Não, eles têm que olhar e falar, nossa, como que Deus deu graça para essa pessoa. Nossa, como que Deus é maravilhoso. Nós devemos apontar para Cristo e toda a glória é de Deus. Eles devem olhar para nós e falar, rapaz, ele não tem capacidade, mas ele está ensinando de uma forma que é só Deus mesmo. Olha como que Deus é maravilhoso. É disso que nós estamos falando, glorificar a Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. Uma pessoa que sabe guardar bem os alimentos, que sabe administrar bem, cuidar bem da alimentação, é isso. Nós devemos usar de acordo com a multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. E aí a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal nos traz uma pergunta que eu já respondi, mas olha aqui. Como Deus é glorificado quando usamos nossos dons? Ele é glorificado quando os usamos conforme a sua direção, para ajudar aos outros, de forma que estes vejam a Jesus em nós e glorifiquem-nos pela ajuda que receberam. Leve essa citação para a sua classe, vai ser muito útil. Faça essa pergunta quando começar o tópico. Como Deus é glorificado quando usamos nossos dons? Como podemos ser bons dispenseiros e Deus ser glorificado? Uma boa pergunta a ser feita. Os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo. Ainda, a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz, Deus concede os dons à sua igreja, distribui a fé e o seu poder conforme a sua vontade. Nossa tarefa é sermos fiéis e procurarmos formas de servir aos outros com aquilo que Cristo nos dá. Fidelidade ao Senhor. Eu sempre costumo exemplificar. Por exemplo, eu tô com uma conta de água para pagar, uma conta de luz, uma conta. E eu dou essa conta para pagar, dou o dinheiro e chamo alguém para ir pagar para mim. Eu chamo você, professor. Ó, pega essa conta aqui, esse dinheiro, e vai lá pagar a conta. No caminho onde você vai pagar a conta, sei lá, você vai numa lotérica, num lugar onde paga, num banco, no caminho você encontra alguma coisa lá que você gosta de comer, um chocolate, por exemplo, você encontra lá, e você pega, rapaz, eu tô com o dinheiro na mão aqui, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um chocolate. E aí você chega lá, compra o chocolate, depois compra outra coisa para você, para fazer de acordo com o que você quer. E quando você chegar no banco, você não vai conseguir pagar a conta, porque faltou dinheiro. Aí você volta para mim e eu falei, aí, por que você não pagou a conta? O que aconteceu? Ah, rapaz, no meio do caminho eu quis comprar, deu uma vontade de comprar um chocolate. Essa ilustração eu sempre faço para mostrar mordomia, como nós devemos ser mordomos. Deus nos deu algo para fazer, nos deu condições para fazer. A conta é a missão que Deus nos deu para fazer, pagar a conta. O dinheiro é a capacitação que Deus nos dá, os dons espirituais. Nós devemos usar os dons para fazer a missão e não os dons para fazer a nossa vontade. Está ficando claro isso? Ou seja, se você foi mandado por Deus para fazer, para administrar, para ensinar, e você pega isso e usa para outra coisa, e você vai fazer a sua vontade, você nem liga para o que Deus pediu, no final de tudo, lá Deus vai cobrar. Nós teremos que prestar conta diante de Deus. O que você fez com o dom que eu te dei? Com a saúde que eu te dei? Com o tempo que eu te dei? Com os bens que eu te dei? O que você fez? Você não pagou a conta? Ou seja, você não fez aquilo que era para você fazer? Ou seja, você não foi fiel. Você preferiu fazer a sua vontade ao invés de fazer a vontade dele. Então Deus concedeu os dons à igreja para que nós façamos de acordo com a vontade dele. E nesse ponto vamos para a dinâmica de número 2. A dinâmica 2, na verdade, vai ser mais para introduzir o próximo tópico. Como hoje, né, é a última lição do trimestre, eu quis deixar uma dinâmica para encerramento do trimestre, que vai ser a dinâmica 3. Então, essa dinâmica 2, nós vamos falar sobre a relação de dons e fruto do Espírito, que vai introduzir o próximo tópico. Vai ser interessante, que nós vamos fazer uma atividade antes de introduzir o próximo tópico, que aí o professor depois fica mais fácil de falar. Nessa dinâmica 2, tem por título Dons e Fruto do Espírito. A dinâmica tem por título Dons e Fruto do Espírito. O professor vai imprimir e recortar e colar um fruto do Espírito embaixo de cada cadeira do aluno, do banco. Então tem aqui no nosso material para impressão, o professor encontra aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo tem o nome, o professor vai lá e na descrição o professor vai encontrar, ou no nosso grupo lá no Facebook,
Pesquisa Facebook, Textuáureo, tem um grupo e lá você vai encontrar também o material para imprimir todas as dinâmicas. E aqui o professor vai recortar esse fruto, ó, é o desenho de uma fruta com vários gomos e dentro de cada gomo está escrito o fruto, as características do fruto, conforme Gálatas 5:22, que diz lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estão todos aqui. O professor vai recortar e colar um embaixo de cada cadeira aí dos alunos da sua classe, tá certo? Cole antes da aula, sem ninguém saber, pode ser bem antes, tá bom? Organize tudo certinho, mas não deixe ele saber disso. Então, ó, recortado, o fruto do Espírito vai ficar assim, ó, embaixo de cada cadeira vai ficar o fruto do Espírito. Vai ser bem interessante isso. Aí o professor vai imprimir e recortar também as ferramentas com dom espiritual, ministerial escrito em cada uma delas. Olha só que interessante que ficou. Ó. Tem aqui uma folha, o professor vai recortar cada ferramenta dessa e embaixo está escrito um dom ministerial e também temos os dons espirituais, ó, nessa folha, e os dons ministeriais, que são esses menorzinhos aqui, ó, apóstolos, profetas, evangelistas. A imagem não tem nada a ver com o que está escrito, tá certo? Não é porque tem um martelo que tem a ver com a palavra de sabedoria, não. Nós colocamos ferramentas porque os dons são como as ferramentas usadas numa construção. Olha, ferramentas, todas elas são usadas na construção de um prédio, uma casa. E nós estamos distribuindo, então o professor vai convidar um aluno no início do tópico ou no início da aula, convide um aluno à frente. O professor vai entregar todas as ferramentas já recortadinhas, olha, nós temos aqui, fica bem interessante, bem bonito, e vai entregar uma para cada um. Peça para que esse aluno entregue uma para cada aluno. Pode repetir isso, professor, imprima 2 folhas, tire cópia, né? E pode ser, cada um pode receber 2 ou cada um recebe 1, não tem problema, tá bom? Mas faça com que todos os alunos recebam para que todos participem, tá? Não faça acepção dos seus alunos aí, nós estamos ensinando isso na aula. Então, diga para esse aluno que ele tem a missão de distribuir, ele vai distribuir. Enquanto ele distribui, o professor pode explicar para a sala que esse aluno representa o Espírito Santo, distribuindo as ferramentas, ou seja, distribuindo os dons espirituais e ministeriais, capacitando cada cristão para a obra do Senhor. Os desenhos, como eu disse, são de ferramentas utilizadas numa construção, representando os dons que devem ser usados na edificação da igreja para o bem comum. O professor pode comentar ainda que nos dias atuais a multiforme sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, continua atuando em nossas vidas. E isso pode ser visto também por meio da manifestação dos dons. Após o aluno distribuir esses dons, o professor pode continuar a aula normalmente. Então, como nós estamos numa aula bíblica dominical, né? Então o professor pode distribuir ou no começo da aula ou no começo desse tópico, tá certo? Distribua. Deixa o aluno distribuir, peço para ele sentar, o professor continua a aula. No final desse tópico, que no caso é o segundo tópico, o professor vai perguntar aos alunos: vocês ainda têm guardado o papel que receberam, aquele papel com as ferramentas? Pergunte para eles como que foi guardado. Ele está amassado, alguém perdeu, como que foi? Como que está? E aí o professor vai ter aquele jogo de cintura para concluir essa lição. Teve um irmão que perdeu, teve um irmão que amassou. Olha o jeito que vocês usaram, era para vocês guardarem até o final, assim como os dons. Nós não podemos perder, deixar de usar, nós não podemos, usar de uma forma irresponsável, mas deve ser usado tudo para a glória de Deus. Ao final nós vamos prestar contas. E aí, diga para os seus alunos que eles peguem esses papéis, né? E como bons dispenseiros dos mistérios divinos, né, eles vão estar com os papéis em dia, cada um com seu papel, administrando com sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade, fidelidade. Peça para que cada aluno se coloque de pé e leia em alta voz o dom que recebeu. E é claro, nessa dinâmica eles vão estar relembrando todas as outras lições. Então um vai levantar e vai ler interpretação de línguas, o outro vai levantar e vai ler variedade de línguas, o outro vai levantar e vai ler profetas. E assim vamos relembrando todo o trimestre. E aí, em seguida, o professor vai dizer que isso é o exemplo de uma das formas que o Espírito Santo age em nosso meio. Mas não é só isso. O Espírito Santo também age na vida de cada cristão de uma forma especial. Embora às vezes não percebamos, ele está moldando o nosso caráter. Nesse momento, o professor pergunte para eles se eles notaram alguma coisa diferente na sua cadeira. Peço para eles ficarem de pé, dar uma olhada aí. E aí, caso eles não tenham notado, diga que há algo colado nos bancos, nas cadeiras deles.
Aí o professor vai pedir para que eles retirem o que está colado ali, né? Que é o fruto do Espírito. Para que eles retirem, para que eles olhem, para que eles leiam para eles o que está lá, observem. E aí o professor vai pedir para que cada aluno se coloque de pé novamente e leia qual característica que mais eles estão precisando. Olha, tem aqui o fruto do Espírito, não é isso? Tem 9 características. E aí o professor vai pedir para que eles leiam apenas uma característica que mais eles acreditam que eles estão precisando. O professor pode concluir dizendo que o Espírito Santo age atualmente em nossas vidas de diversas maneiras. E podemos notar isso através do fruto do Espírito e da manifestação dos dons espirituais e ministeriais. Amém, meus irmãos? Essa é a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus manifesta de diversas formas, né? Claro, a palavra já está falando multiforme e todos nós somos despenseiros desses mistérios, dessas dádivas, desse presente. Devemos agir com sobriedade, devemos agir com vigilância, como foi dito nesse tópico. Nesse momento, nós vamos para o terceiro tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Primeiro subtópico, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são indispensáveis à igreja. É necessário. E aqui o pastor Elinaldo Renovato nos deixa uma citação muito importante. Leve para a sua sala, tem no nosso material. Diz lá, os dons espirituais hoje são mais necessários do que no tempo dos apóstolos. Há uma frente fria passando pelos seminários, por faculdades teológicas e por muitas igrejas em que não se vê a presença de Deus através dos dons espirituais ou dos sinais do poder de Deus na vida das pessoas. Infelizmente, estamos passando por dias difíceis e nós devemos lembrar que em nenhum lugar da Bíblia está escrito que os dons espirituais deixaram de operar na igreja. Há uma onda do cessacionismo dizendo que acabou, que não tem mais dom na igreja. Não, não é isso. Em nenhum lugar da Bíblia você vê dizendo que os dons ministeriais pararam, deixaram de existir. Não, nós necessitamos hoje mais do que nunca dos dons espirituais no meio da igreja. É onde em muitos lugares não se vê mais poder de Deus, só se vê falatório. Não se vê mais dons espirituais, profecia, entre tantas coisas, genuinamente da palavra de Deus, não se vê mais. Nós vemos outras e qualquer outras coisas, né? Pessoas cheias de filosofias humanas, e isso não é o que estamos precisando. A igreja tem necessidade dos dons espirituais, e é no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais, para que o despertamento espiritual dos crentes em Jesus venha acontecer hoje, aqui em nossos dias, nesse momento, na minha e na tua congregação, aí onde você congrega. Abacuque 3:2 diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, faz de novo a tua obra no meio dos anos, a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia, traz vida novamente, reaviva, Senhor, a obra no meio dos anos, porque no meio, a gente sempre fala que no meio, às vezes você está no meio da caminhada, já faz tempo que você é cristão, você deu aquela desanimada, você se acostumou com essa vida. Não, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Peça ao Senhor, aviva, Senhor, a tua obra em minha vida, no meio desses anos que eu me desanimei. Precisamos voltar com amor, com alegria, com ânimo. Use esse dom que Deus te deu de professor. Às vezes você está assistindo essa aula e não foi por acaso, não. Se você está assistindo essa aula, está desanimado com a sua classe, está desanimado com alguma situação que aconteceu, ei, não deixe isso abater, não. O Espírito Santo está aqui comigo e está aí com você para nos ajudar e para nos encher o coração de fervor, de ânimo, de avivamento. Hoje, mais do que nunca, com o esfriamento do amor e a multiplicação da iniquidade, a Igreja de Jesus necessita de mais poder, de mais unção, de mais demonstração do Espírito de poder. Jesus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua com o seu mesmo poder, com a mesma graça, com os dons espirituais prontos a distribuir. Quem mudou fomos nós, que não nos colocamos à disposição do Mestre para a utilização desses dons em prol da edificação da igreja. Segundo subtópico, fala dos dons espirituais e o amor cristão. Não é por acaso que o tema do amor de 1 Coríntios 13 está entre os assuntos espirituais, o 12 e o 14. Então, em 1 Coríntios 12, Paulo fala dos dons espirituais. Aí, passa o capítulo 13, ele começa a falar do amor. No capítulo 14, ele continua falando dos dons. Então, olha que interessante, o amor ele deve envolver todos os dons. Embora o amor não seja um dom no sentido de que nem todos recebem, só alguns recebem alguns dons. O amor não, o amor deve ser exercido por todos. E todo aquele que tem o dom deve se exercer com amor. Porque, como Paulo diz, se não tiver amor, não adianta ter os dons.
Não adianta ter os dons, está lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Olha, se eu falasse em língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tira, de nada aproveitaria. Nada, nada, nada. Então nós temos que ter dons, mas temos que ter o amor. Temos que ter dons espirituais e ministeriais, mas temos que ter o fruto do Espírito. E aí o terceiro subtópico traz lá a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, uma vida cristã que é fundamentada, que tem como base o fruto do Espírito, o que nós comentamos agora há pouco, o amor, a paz, a longanimidade, benignidade, alegria, temperança, uma vida cristã que apresenta essas características, inclusive, claro, e principalmente o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. É isso que Ele quer para a sua igreja. E é a falta do fruto do Espírito, é a falta da temperança, da bondade, da benignidade, acima de tudo do amor, que tem sido causa de escândalos e decepções na igreja. Alguns não têm mais amor pelo próximo, outros não têm mais amor pela obra, e isso causa escândalo. E aí vai o outro lá e divulga o escândalo. Por quê? Porque não ama mais o irmão, não quer dar mais uma chance para o irmão, e aí vira aquilo. E isso é a causa de todas as decepções e escândalos na igreja, a falta do fruto na vida das pessoas. Deus quer uma igreja cheia de poder, mas que também ama o pecador. Deus quer uma igreja cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Deus quer uma igreja zelosa da boa doutrina, mas que também está em chamas pelo amor fraterno. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não é assim? Então tudo deve ser feito com amor. O caminho do amor é mais excelente do que o dos dons espirituais. Portanto, diz Paulo em 1 Coríntios 12, no último versículo, antes de falar sobre o amor, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, certo? Tem os melhores, aqueles que vão ser mais úteis para a sua igreja, e Deus vai te usar, e você vai procurar esses dons de uma forma que seja mais útil, os melhores. Mas eu vou mostrar agora um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal nos diz lá: o amor é mais importante do que todos os dons espirituais exercitados na igreja. Grande fé, atos de dedicação ao sacrifício e poder de realizar milagre tem pouco efeito se estiverem desprovidos, se estiverem sem amor. O amor faz com que nossas ações e dons sejam úteis. Sem amor, as nossas ações são inúteis. Com amor, elas se tornam úteis. Está explicado esse tópico através dessa citação maravilhosa. Nós vamos para a dinâmica 3. Ela é bem simples. É a dinâmica do encerramento do trimestre. Nós denominamos essa dinâmica como verdades práticas. E é para um encerramento, ela é exclusiva para o encerramento desse segundo trimestre de 2021, que fala sobre dons espirituais e ministeriais. O que o professor vai fazer? O professor vai imprimir no nosso material para impressão, ó, dinâmica 3, e está escrito professor, ou seja, esse material vai ficar com o professor, é uma tabela. Se o professor quiser recortar essa tabela, ó, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Isso vai ficar com o professor, tá? Deixe com você. E aí o professor vai imprimir esta outra folha, tá? Material para impressão dinâmica 3, alunos. E o professor vai recortar cada quadradinho desse. Vai ficar dessa forma. E aí o professor vai entregar uma para cada aluno. Não deixe que os alunos fiquem sem. Se necessário, recorte mais papéis desses, imprima mais e recorte mais para que cada um receba um papelzinho desse. O que tem nesses papeizinhos pequenos que o professor vai imprimir? Vai ter as verdades práticas de cada lição. Ó, tem 13 verdade prática. Toda lição não tem uma verdade prática na sua revista? Não tem lá uma verdade prática? Que ela trata do assunto geral da lição, a forma com que devemos praticar a lição que vamos aprender? Pois bem, o professor vai recortar, vai entregar uma para cada aluno, ao final da aula, entregue uma para cada aluno e fale: olha, essa dinâmica de encerramento do trimestre, nós vamos recordar o que nós aprendemos durante todo o trimestre. Como vai funcionar? Diga para eles: olha, eu vou ler para vocês o título da lição. Então, por exemplo, eu vou falar lá, lição 2, o propósito dos dons espirituais. E aí o professor vai perguntar para a classe: quem está com a verdade prática dessa lição?
quando nós estudamos essa lição. Quem está com a verdade prática dessa lição? Por exemplo, eu vou ler aqui, o professor já pode começar, e não precisa ser na ordem, na sequência. Pode, professor, na sua tabela pode escolher a lição 13, depois o professor risca aqui do lado para dizer que essa já foi. Lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. Qual é a verdade prática dessa lição? Aí o aluno que está com a verdade prática, ele vai analisar e ele vai olhar lá, olha, eu acho que é essa aqui, eu tô com essa. E aí ele vai ler, peça para que ele fique de pé e leia em alta voz. E ele vai ler assim, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. E aí o professor agradece, dá os seus parabéns, peça para que ele venha à frente, dê a ele um presentinho, um bombom, um chocolate, alguma coisa que os alunos vão gostar, uma lembrancinha. Eu sei que várias igrejas preparam as lembranças. Nesse momento, entregue uma lembrancinha para esse aluno. Ele acertou. Agora, e se o aluno errar? Talvez você vai perguntar, e se o aluno errar? O que vai fazer? Aí o professor fala, olha, irmão, infelizmente não é essa. Por mais que pareça, não é essa ainda. O irmão pode assentar e o irmão vai ter mais uma chance. E aí o professor pode continuar essa dinâmica, falando, por exemplo, lá, ó, lição 12, o diaconato. E os alunos vão procurar ver se cada um só vai ter uma verdade prática, vai ver, não, o meu não fala sobre diaconato, deixa eu ver. Aí o aluno olha lá e fala, eu tô. E aí ele fica de pé e leia. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. E aí vai ser bem interessante, porque até o final da aula nós vamos relembrar todos os temas estudados e tudo aquilo que é para praticar vai ser relembrado. E aí o professor vai pedir para que cada aluno guarde essa verdade prática e diga a importância de lembrar disso e praticar. E aí o professor pode ainda pedir, olha, quando você chegar na sua casa, cada um, vocês coloquem em um lugar que seja visível, que todos os dias vocês vão se lembrar disso que vocês aprenderam. Cole no espelho, cole em algum lugar da casa, na geladeira, como alguns deixam, coloque um imãzinho e deixa lá colado, ó, vai ser bem interessante. Peça para que ele leia diariamente e não se esqueça. Como, por exemplo, olha que lindo você ter uma verdade prática como essa. Os dons são dádivas divinas para a igreja. Cumprir sua missão até que um noivo venha buscá-la. E aí você acorda e você olha lá no espelho, tem lá uma verdade prática para você praticar naquele dia. Amém, meus irmãos? Conclui então dizendo a importância de sempre se lembrar e praticar as verdades apresentadas em cada lição. Essa foi a dinâmica de encerramento do trimestre, desse terceiro trimestre. Vamos para a nossa conclusão que diz lá, a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja, através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual do crente, e aquele que possui esses dons devem usá-lo com humildade, com fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas com amor, porque sem amor de nada adianta possuir os dons. Amém, meus irmãos? Se você chegou até aqui ao final, eu vi que vários irmãos chegaram até o final. Se você chegou até aqui ao final dessa lição, você deixa o seu comentário. Olha, cheguei até o final. Glória a Deus. Deixa aí o seu comentário aí. E também, se você tiver alguma opinião, algo para nos ajudar, deixa aqui nos comentários também. E só de deixar o seu comentário, você já nos ajuda muito. E aqui eu quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado comentando, aos que têm nos ajudado curtindo, aos que têm nos ajudado se inscrevendo, aos que têm nos mandado mensagens. Nós agradecemos muito aos irmãos que têm contribuído financeiramente, irmãos, só Deus para recompensar a sua vida. Nós queremos agradecer a todos os irmãos, a todos que oram por nós, irmãos, como nós agradecemos em saber que tem irmãos que oram por nós, e isso é muito importante para as nossas vidas, para o nosso ministério. Irmãos, Deus continue abençoando a sua vida e nós nos vemos, claro, na próxima aula, já com um novo tema do próximo trimestre, terceiro trimestre de 2021, tá certo? Deus continue abençoando, tenha uma excelente aula em nome de Jesus.